Gatas, estamos aqui com mais um podcast Andrômeda 40 mais feliz da vida como sempre e vamos lá para os recadinhos que ainda se fazem necessários, né, gatas? Se inscreva, deixa o seu like, um comentário, 0800 não paga nada e também não cai o dedinho, né? Estamos com uma 40 menos psicoterapeuta corporal e vibracional. Casada, então, por favor, tirem os olhinhos, porque já é comprometida, tá? Não tem filhos. Estamos com ela, linda, maravilhosa, Laila Claire. Arrasei! Que prazer! Prazer é todo meu bem. Prazer estar aqui com Prazer você. é nosso. Vamos lá, me conte tudo e não esconda nada. Ui! Tudo, querida. Inclusive que você é a cerimonialista desse casamento. Olha só. Bom, decretado. Vamos lá. Psicoterapeuta corporal vibracional. Isso, vou explicar. Nunca teve uma aqui. Vou explicar o que é essa junção, né? Mente, corpo e energia. Então, a psicoterapia é a nossa elaboração mental das coisas, a forma como a gente processa os acontecimentos na nossa vida, como a gente elabora as dores, as alegrias, tudo é necessário uma elaboração. Só que tudo isso também está gravado em memória corporal, tudo isso está no corpo. O corpo também tem memória, o corpo somatiza. Sim. E a nossa energia circula pelo corpo. Então, o que faz a gente realmente se libertar de processos, às vezes, antigos, dolorosos, é essa integração corpo, mente e energia. Porque já observou, Andrômeda, que muitas vezes a gente tenta elaborar um acontecimento na mente, entender o porquê alguma coisa aconteceu, mas aquilo fica voltando o tempo todo, por mais que a gente tenha entendido, fala, nossa, mas eu já entendi o porquê isso aconteceu, eu já entendi porque essa questão familiar, mas aquilo volta à memória. Volta a memória e volta muitas vezes em sensações corporais, em travas corporais. Então eu percebo o meu corpo às vezes travado em algumas partes, eu percebo o meu corpo manifestando situações físicas desagradáveis, dores e uma série de coisas, né? Total até mesmo sentido. Isso, por que isso acontece? Porque a gente tá com memória gravada no corpo. E para liberar essa memória, é preciso dar espaço, fazer essa energia circular nesse corpo. E é a partir daí que no meu processo, no meu trabalho, a dança para mulheres entra como forma de abrir espaço nesse corpo. Abrir espaço energético, respirar nesse corpo, soltar esse corpo, trazer para esse corpo a expansão, a vitalidade. Então é por isso que a mente, ela caminha junto com o corpo, a gente vai entendendo os processos da nossa vida e isso a gente trabalha muito dentro das minhas mentorias, por exemplo, essa junção, né, dos acontecimentos com o que está acontecendo no seu corpo. E, consequentemente, o que está acontecendo na sua energia. Então, por exemplo... Para essa mulher entender. Vou trazer, por exemplo, uma questão de sexualidade, que são casos que eu acabo trabalhando bastante, porque eu falo de prazer feminino, mas eu falo de um prazer para além do sexual, como a gente conhece, porque tudo é sexualidade. Eu falo de um prazer de viver. Só não que do orgasmo. Só que quando a gente fala em prazer, qual é, o que vem à mente? Já acabei de falar. Né? Orgasmo, sexo, não é o que vem à mente? Prazer. Sim. Só que olha que curioso, quando a gente vai no dicionário, prazer é alegria. E olha o que a sociedade foi fazendo com o prazer. Colocando o prazer num lugar de coisas ou
fugazes, passageiras, Sim. coisas inapropriadas, ou nesse lugar apenas Banalizando. do ato sexual em si, que é maravilhoso, óbvio, mas ele não é a nossa única fonte de prazer, até porque é o que eu falo, né? Muitas vezes as mulheres chegam até mim buscando entender melhor o seu próprio corpo, conhecer o seu próprio corpo, conhecer seus próprios estímulos sexuais, mas eu falo que o prazer no ato é reflexo do prazer na nossa vida. Então, quando a nossa vida ela está sem prazer, ela está sem movimento, por isso a dança, entende? A gente precisa aprender a movimentar o nosso corpo, para movimentar a nossa energia e, consequentemente, movimentar a nossa vida. Se isso tudo estiver parado, a gente não caminha. Então, por exemplo, uma mulher que chega com uma questão sexual, né? Estou, por exemplo, travada sexualmente. Estou sem libido há muitos anos, por exemplo. Como que a gente vai olhar para isso? A gente vai olhar para os acontecimentos na vida dela, a gente vai olhar para as coisas que ela carrega, para os traumas, para as dores, e a gente vai olhar para esse corpo. Por que que esse corpo está sem prazer? Por que que esse corpo está travando esse prazer? Será que esse corpo se enrijeceu em um único movimento na vida? Porque a nossa vida ela tem muitas ramificações. Então, será que é uma mulher que está presa ao trabalho apenas e está colocando toda a sua energia nisso e está esquecendo de outras partes da sua vida? Ou mãe. Será que é uma mulher que é mãe, atendo muitas mães, que está colocando essa energia só na maternidade, está esquecendo que ela é mulher, que ela merece sentir prazer em outros aspectos na vida dela? E o prazer, na essência, ele está muito relacionado aos nossos propósitos. Propósitos de dia a dia mesmo. Eu não falo de um propósito de vida para o resto da minha vida. Mas a gente estava conversando aqui antes, né? Essas mudanças que a gente tem o direito de fazer na nossa vida. Então, que delícia. O que eu quero fazer hoje da minha vida? Pode ser que amanhã eu queira uma outra coisa, mas hoje eu coloco a minha energia, o meu tesão, o meu prazer em criar isso. Entende que essa energia, ela cria as coisas na nossa vida? Não, eu entendi. Só que eu acho que o meu público não vai entender. Eu preciso que você dê exemplos. Sim. Então, assim, por exemplo, Você pegou da mulher que está focando no trabalho, da mulher que está focando na maternidade. Exatamente. Mas como ela detecta isso? Tá. Eu preciso que ela tenha um entendimento, que eu preciso olhar para isso, para eu poder procurar a Laila. Porque senão não começa, não tem sentido. Ela vai detectar quando ela perceber que ela não tem prazer em viver. E isso, num extremo, pode ir até para casos de depressão. Não, com certeza ela está deprimida. Mas, às vezes, essa falta de prazer, ela começa pouco a pouco. Não necessariamente ela vai se encontrar já num quadro depressivo, mas começa pouco a pouco. Eu não tenho mais vontade de fazer coisas para mim mesma. Eu não sei mais o que eu quero fazer. Eu não sei o que eu quero criar na minha vida. Eu estou totalmente perdida nas coisas que eu quero fazer acontecer, entende? Então, todas as vezes que essa desmotivada, sem sonho, sem casamento, tesão. acha que é isso mesmo. Exatamente. E aí a gente vai se conformando, né? Muitas mulheres se conformam como a gente mesmo, né? Eu, por exemplo, já passei por fases assim na minha vida de parar e pensar, gente, eu estou me conformando com uma determinada situação. Só que aí eu me dei conta rápido e expandi. Então, assim, como que a gente vai entrando num estado de consciência que a gente se dá conta de que nós estamos minando o nosso prazer? É isso que eu queria chegar. Porque você imagina, uma mulher que, vamos colocar, meu público 50 a mais, tá? A maioria.
Então, aí a gente fala 50 a mais, fala assim, ai, 60? Não, amor, 50 pode ser 51, como pode ser 59, né? É mais ou menos entre 45 a 55, esse é o meu público. Então, a maioria casou, tem 2 filhos, tá num casamento de pelo menos 15 anos para cima, com toda certeza. Umas trabalham, outras se dedicaram à maternidade. Tá? Tô te montando um avatar aqui. Pra gente poder, pra ela poder se ver nesse papel. Se ela não se vê, ela não vai fazer sentido pra ela. Aí, ela tá tanto tempo nessa vida, nessa dor, que ela já se conforma, ela já acha que é normal. Isso. Ela perdeu a noção de que não é normal você não transar uma vez por mês com seu marido, você não ter um prazer em alguma coisa, em fazer uma atividade física, ou dançar, ou sair com umas amigas, ou tomar um chá da tarde, qualquer coisa, fazer crochê, que seja. Né? Tem que ter um prazer, um momento dela. Ela não tem essa noção. Ela perdeu já essa noção. A hora que você pergunta quem é você, ela não sabe falar assim, sou fulana de tal, mãe, casada com... Eu não perdi nada disso. Quem é você? Exatamente. Então, ela já Passa por esses perdeu. aspectos. É muito tempo vivendo aquilo que ela já não tem esse discernimento. Ela já acha que essa vida que ela tá querendo uma merda é o certo. É o que tem. É assim mesmo. Porque o entorno também é uma porcaria, você sabe. Se o entorno também tá na mesma vibe, então você fala assim, só diferente sou eu? E aí, quando a gente começa a fazer o movimento para mudar, aí sim que a gente começa a perceber vários desafios. Sim, mas eu quero saber como que ela vai chegar nesse movimento. Ela se enxergar primeiro, que ela está nesta M, né? Sem fim, né? M bem grandão ainda. Sem fim, e eu quero sair... Fim tem. Não, fim tem, mas ela tá achando que não tem. Então, quero sair desse local, desse lugar, e quero ir para um outro lugar. Mas eu não tenho essa consciência que tem esse outro lugar, que tem esse caminho. Como que ela faz para detectar isso? Tem duas coisas que eu falo que são detectores do nosso prazer real, que é a criação e a contemplação. Então, quando a gente perde a nossa capacidade de criar, ter energia criativa, como você me contou aqui, eu estava num determinado momento da minha vida e resolvi criar esse podcast, né? Ou seja, a sua energia criativa tá ali, operando. Eu não me conformo com isso. Então, eu tenho ideias e por mais que eu ache difícil de executar essa ideia, eu vou caminhar para concretizar. Eu vou começar a dar passos, eu vou me movimentar. Geralmente, essa mulher, ela ainda não consegue criar. Ela está paralisada na sua criação. Sim. Entende? Então, uma coisa que vai fazer ela detectar é: eu estou conseguindo ter ideias novas para minha vida. Eu estou conseguindo criar novas coisas para minha vida. Eu estou me sentindo motivada a criar. Eu tenho energia para criar. Eu penso que tudo é difícil. Tudo que eu pensar em criar vai ser difícil. É um pessimismo só, minha filha. Entende? Então, assim, identificar isso é muito importante. E, muitas vezes, também essa mulher não vai ter um centramento para poder contemplar. Seja o que for. Contemplar seus próprios filhos num momento mais tranquilo. Contemplar a natureza. Contemplar um pôr do sol. Contemplar a sua existência. Contemplar. É muito difícil, porque a mente está ali muito acelerada, né? E esse corpo também está um corpo muito reprimido, está um corpo muito, a gente chama de encouraçado, muitas couraças, né? Muita energia parada ali. Então, não tem fluxo nesse corpo, então não tem fluxo na vida, entende? Eu entendo. Eu quero que elas
Entendo. É esse o ponto. É quando ela percebe que ela está sem conseguir ter contemplação, ter momentos de contemplação, onde ela se agradece, onde ela se enxerga, onde ela se vê, onde ela consegue saber o que ela gosta, para além daquilo que ela criou ali, né? O que mais eu gosto na minha vida? Ou eu gosto da minha vida hoje? Essa pergunta. Acho que essa pergunta. Entende? Temos que começar com essa pergunta. Eu gosto Eu da gosto da minha vida agora. Acho que esse é assim. Comece com essa pergunta, se questione. Isso. A gente tem que fazer uma colinha, gata. Entendeu? Começa assim, vai lá. Eu gosto da minha vida hoje, atual. Nesse momento que eu me encontro. Como eu me sinto? É isso. Aí, dá uma nota de 0 a 10. Se estiver no 5, já tá. Tem que se coçar e tem que procurar alguma coisa. Exatamente. E aí, quando essa mulher começa a ter pistas disso, não adianta postergar. Porque aí. A procrastinação. Porque aí. Adoram procrastinar, que eu sei. Porque aí a coisa vai virando uma bola de neve. Ela já tá na neve, amor. Imagina. Tá no Alpe lá. Vai virando um lugar assim que daqui a pouco sempre tem saída. Você sabe disso, né, Andrômeda? Sempre tem saída. Mas tem existe, desculpa muito mais, né? Mas existe, né? E é claro que assim é da condição humana essa tendência a gente não encontrar saídas ou a gente se acomodar. Não né? querer encontrar Não saída. querer encontrar, exatamente. Acho que é mais... Sim, porque existe uma névoa nos nossos olhos. A gente não, é o que eu falo, a gente não aprende na escola a, de fato, investigar o que nos dá prazer. Não. Na essência. A gente aprende o quê? Que a gente tem que ter uma profissão, estudar, fazer faculdade, dentro das normas sociais, né? E para as mulheres? Casar, ter filhos... né? Tudo isso, todas as convenções sociais. E se ela sair um pouquinho dali, já é uma culpa, já é todo um processo que ela precisa mostrar para a sociedade que ela não precisa se enquadrar nisso, né? Então, assim... Ela precisa de validação o tempo inteiro. Nós como mulheres, a gente precisa se libertar disso, porque é muito cansativo. Horrível. A gente precisa ser validada como profissionais, como esposas, como mães, como filhas, né? E aonde tem tempo aí para o nosso prazer florescer? Então, é compreensível que esse véu, muitas vezes, esteja diante dos nossos olhos, diante dos olhos das mulheres, porque é muita pressão social, é muita autopressão. Não é necessariamente que é uma autopressão, porque... às vezes ela não tem uma pessoa ali cobrando ela exatamente. Não. Você tem que ser assim ou assado. Mas a voz social que está lá no inconsciente coletivo, está ali o tempo todo. Tá lá, você precisa fazer melhor, você precisa ir mais, tá pouco ainda. Exatamente. E a gente sabe, né? Até profissionalmente, para mulheres que estão dentro de um mundo corporativo. Elas precisam provar muita coisa, né? O tempo todo. Empresárias, né? A gente que está construindo esse lugar de firmar o nosso ponto, né? Na sociedade, a gente sabe o quanto a gente tem que provar muito mais do que os homens. Né? Então, assim, é um lugar que é difícil para a mulher muitas vezes, porque ela muitas vezes não sabe por que ela está naquela situação. Ela não sabe por que ela casou, por que ela casou com aquela pessoa, por que ela teve aquele determinada quantidade de filhos, se ela realmente queria ter tido ou não. É uma coisa que muitas vezes não vai dando tempo para a mulher pensar e amadurecer. Porque a voz automático. Tá automático. E a voz no inconsciente está ali. Você ainda não realizou isso? Não, tem que realizar isso. Porque se você não realizar... a sociedade patriarcal também impõe que essa mulher case, tenha filhos, até determinada idade. Passou daquela idade e, tipo, não vingou, hein? E acho que ela também tem essa cobrança
Porque aí você vai no espelho de pai, de mãe. Aí já entra até uma constelação aí, minha filha. Nossa, tem muitas camadas. Muitas É, camadas. porque aí você. Tô fora daquele padrão. Que padrão, gente? Quem inventou essa história de padrão? E esse é o ponto que a gente precisa começar a fazer esse movimento de libertação, porque essa cobrança às vezes vem também do olhar de outras mulheres, né? Claro que é de outras, não é do Isso, homem, minha não, filha. Os homens são unidos. a gente vai reproduzindo isso, né? Desse olhar de, nossa, você ainda não completou tal coisa na sua vida, sendo que a vida está acontecendo. Está acontecendo todos os dias. Todos os dias a gente tem uma oportunidade nova. Todos os dias a gente tem motivos para celebrar. Vamos começar essa celebração, pelo amor de Deus, porque essa mulher tem que sair desse fim desse túnel aí, que tem luz. Sim. Tem luz maravilhosa, ainda prazerosa. Olha que sorte. Vamos lá, que eu quero saber como que funciona esse trabalho. Essa celebração, então, ela acontece dentro do meu projeto com a dança. A dança, Andrômeda, ela é uma das manifestações artísticas mais antigas da humanidade. Desde o início dos tempos, que os homens, as tribos, se reuniam em volta de uma fogueira para reverenciar as divindades. E como essas tribos reverenciavam? Com a dança.